Obrigado. Senador Jorge Viana, nosso presidente, e caros colegas, eu quero, aproveitando a ocasião, me associar também ao seu Belisário e aos colegas que estão aí presentes. O seu Belisário, quando perto de fazer o centenário, o soldado 95 borracha, anos de vida. 95 anos. Isso é um bom sinal para os familiares, os descendentes. Uma genética dessas, nós catarinenses ficamos até com um pouco de uma inveja, no bom sentido, né? Mas vale a pena. Todos os brasileiros gostariam de ter um pouquinho de um gen do seu Belisário, que, sem dúvida alguma, claro que a Previdência, naturalmente, não ia apreciar muito no Brasil, mas vale a pena, viu? Vale a pena. Os cumprimentos ao Belisário e aos amigos que aí estão, de nós catarinenses também. Senhor presidente, caros colegas, não é de hoje que temos chamado a atenção, nesta tribuna, para a situação caótica de nossa legislação tributária. O problema traz consigo duas vertentes que atingem tanto consumidores como empreendedores de todos os portes. De um lado, o tamanho da mordida dos impostos e sua forma de cobrança. Do outro, nossa intrincada legislação, que demanda esforços de empresários e nos coloca no topo do ranking dos países mais burocráticos do mundo quando se trata de tributos. Para ilustrar melhor a situação, o advogado tributarista Vinícius Leôncio é responsável por uma iniciativa louvável que lhe custou 23 anos de trabalho. Durante o período, senhor presidente, ele reuniu num livro as legislações tributárias federais, estaduais e municipais. A obra foi lançada ontem à tarde, na Câmara dos Deputados, aqui no Congresso Nacional. Há um detalhe curioso. Para reunir todo esse volume de leis, o livro chegou a 7,5 toneladas, distribuídas em 41.266 páginas, de 2,10 centímetros, 2 metros e 10 centímetros de comprimento por 1,40 m de largura, em um total de 124 metros quadrados de impressão. O único exemplar teve que ser transportado de carreta de Contagem, Minas Gerais, onde foi impresso até Brasília. Inclusive está aí na exposição no Salão Verde da Câmara, perto da rampa, que ficará, se não estou equivocado, até amanhã à tarde como uma amostra. Vale destacar, contudo, que apesar de todos os esforços, o material ainda não está completo. Cerca de 600 municípios não disponibilizaram as leis em meio eletrônico e o sistema de busca manual é muito demorado e dispendioso. Mas praticamente 5.000 municípios, de mais ou menos 5.000 municípios, conseguiram compilar, além dos 26 estados e do Distrito Federal. E, naturalmente, a legislação federal. Além disso, o livro tem atualizado somente até 2011, sendo o autor, se fosse atualizar permanentemente, a obra não teria fim, pois são editadas, em média, 35 novas leis tributárias por dia. Pasme, no Brasil, são editadas todos os dias, em média, 35 novas leis de um tipo ou outro por dia. As informações do tributarista corroboram dados já apresentados por nós. As empresas de médio porte gastam 2.600 horas anuais apenas para dar conta do emaranhado de papéis e procedimentos destinados ao pagamento de seus tributos. O Brasil é o campeão mundial no quesito. Isso sem contar
o custo dos profissionais e consultorias especializadas em atender esse verdadeiro labirinto. Vejam bem, o Brasil, ele gasta só em consultorias, as empresas, fazendo uma média de médio porte, em torno de 2.600 horas ano, só para destrinchar o emaranhado da nossa legislação no país. É muito custo. Comparando com outros países, pega os Estados Unidos, por exemplo, eles gastam em torno de 175 horas. A Inglaterra chega a 110 horas anuais. Inclusive o Uruguai. O Uruguai apenas 310 horas para desembaraçar. Isso é nosso lindeiro, inclusive. São mais de 3 meses de esforços dedicados exclusivamente a destrinchar a papelada, para acompanhar, para ver daqui, ver de lá, assim por diante, que se soma aos 5 meses de ganhos destinados ao pagamento. Isso mesmo, o brasileiro precisa dedicar 150 dias de rendimentos apenas para cumprir suas obrigações tributárias, numa carga correspondente a 36% do PIB nacional. Resumo e simplifico. Para facilitar a compreensão dos rendimentos de 12 meses, 5 vão para os impostos. Se considerarmos o tempo despendido com burocracia, perde-se 3 meses e meio. Uma reforma tributária ampla, calcada nos pilares da redução, simplificação e melhor distribuição, é um requisito essencial para destravar o Brasil. O fato, obviamente, é do conhecimento de todos, governistas ou oposicionistas. Se 5 meses nós levamos por ano, são os cálculos que foram feitos, que são para pagar tributos no Brasil, se mais ainda 3 meses e pouco gasta-se em consultoria, isso no caso das empresas, para destrinchar os emaranhados, imagina qual é o custo para nós concorrermos no mercado internacional, com empresas de outros países, no fabrico, na exportação, na concorrência de produtos, ou mesmo a nível interno, o custo disso em relação aos que aqui importam, os que vendem aqui, para os nossos que aqui produzem, gerando emprego e assim por diante. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, no último domingo, o economista Márcio Postman, presidente da Fundação Perseu Abramo, reafirmou essa necessidade. A instituição, inclusive ligada ao Partido dos Trabalhadores, que reúne economistas, cientistas políticos e acadêmicos, se dedica a analisar a conjuntura socioeconômica e formular propostas. Na entrevista, Postman evidencia a importância de uma mudança do eixo de tributação nacional. Reduzir os impostos sobre consumo e elevar aqueles incidentes sobre a propriedade. Além disso, o economista aponta a discrepância entre os setores, com alguns pagando excessivamente em detrimento de outros setores. De nossa parte, destacamos ainda a necessidade de alterar a formulação da cobrança entre impostos diretos e indiretos. Diretos são aqueles que incidem sobre a renda e patrimônio, como o imposto de renda. Já os indiretos são cobrados sobre o consumo e produção, como o ICMS, e esses são a maioria. O estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário comprova que os tributos indiretos levam 22% da carga ou da renda bruta dos contribuintes. 22%, senhor presidente. E os impostos sobre a renda, por sua vez, ficam com 14,72% do total recebido pelos cidadãos. Então, aí os indiretos são maiores. E aí o que acontece? A conta é simples. Os produtos encontrados no supermercado, os impostos e tributos, dezenas deles, já estão embutidos no preço. Portanto, quem os compra, seja rico ou pobre, paga a mesma coisa, enquanto o imposto de renda é diretamente proporcional aos ganhos. Ora, se todos pagam a mesma carga, os que ganham menos deixam uma parcela maior de seus rendimentos para pagar impostos. Em resumo, tal modelo sempre penaliza
mas aqueles que têm menor renda. Vou finalizando, senhor presidente. A promoção de uma reforma tributária ampla deve estar no centro dos debates, senhor presidente. Deve estar no centro dos debates eleitorais de outubro, seja em nível federal ou estadual. É sobre esse pilar que se construirão as condições necessárias ao desenvolvimento do país, dotando-o de competitividade de forma sustentável. Essas são as reflexões, senhor presidente, que trago nesta tarde, dizendo que deve ficar à mesa do debate das eleições, quer a nível federal, quer a nível dos governos estaduais, nessas eleições que se aproximam. Muito obrigado, senhor presidente e caros colegas.